Você já sentiu o peso da culpa pressionando seu coração? Aquele sentimento sufocante de que algo do passado ainda o atormenta? Em nossa jornada, todos nós cometemos erros. Muitas vezes, esses erros nos deixam presos em um ciclo de culpa e arrependimento. Mas há uma mensagem de esperança, cura e, acima de tudo, amor incondicional. No episódio de hoje, mergulharemos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e descobriremos como vencer a culpa com o amor incondicional de Deus. Prepare-se para uma revelação que poderá transformar sua vida. Venha conosco nessa jornada. Deixe de lado suas inseguranças e descubra a verdadeira liberdade que o amor de Deus pode trazer para a sua vida. Vamos começar? Fala, escolhido! Fala, escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Proposta aqui no canal Martins e Lessa. Eu me chamo Dani Lessa. Eu me chamo Alexandre Martins. Para você que acabou de chegar, seja bem-vindo ao episódio 315 do nosso programa. Salve, Paulo. Hoje nós estamos estando, como foi dito na abertura desse vídeo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. E o tema do episódio de hoje é Vencendo a Culpa. E como que a gente vence a culpa, né? Com o amor incondicional de Jesus. Através do amor incondicional de Deus para conosco, a gente consegue vencer. E é sobre isso que fala esse episódio. Mas antes, se você acabou de chegar, caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe exatamente o que a gente fala aqui, todo dia tem vídeo nesse canal para ajudar você, para encorajar você a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia e ter a sua vida transformada. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações e também deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito o nosso canal a ser entregue para mais pessoas e assim também você está fazendo a obra de Deus, amém? Amém. Então, agora nós vamos meditar na leitura de Lucas 8 e em seguida a gente vai trazer 3 chaves que vão te dar clareza de como eu e você podemos vencer a culpa com o amor incondicional de Deus na nossa vida, amém? Amém. Então vamos para a leitura da palavra. Lembrando, gente, que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje, amém? Então vamos lá para Lucas 8. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionária do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes, e por isso creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis produzem frutos.
Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada num lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiam chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto Jesus estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram. Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade vai encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandassem para o abismo. Muitos porcos estavam comendo ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios, e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus.
e diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado, que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Glória a Deus. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: Menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Glória a Amém? Deus, amém. Como que eu e você podemos Glória a vencer Deus. a culpa? Eu digo que com o amor do Senhor, o amor que é grande e que de fato é real na nossa vida, é possível a gente vencer a culpa. E eu quero trazer dentro dessa mensagem que nós meditamos hoje, a nossa primeira chave que vai te dar essa clareza. E é a semente da palavra no solo fértil. É interessante que ao longo dessa leitura, a gente vê vários tipos de solos, né? A rocha, os espinhos, a terra fértil. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você quando a gente fala de vencer a culpa: o teu coração, ele hoje está em qual solo? Qual é o solo do teu coração? Em Lucas 8,15 diz assim a palavra: E as sementes que caíram em boa terra são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no coração bom e obediente, e porque são fiéis produzem frutos. Assim como uma semente ela precisa de um solo fértil para ela crescer, para ela produzir frutos, a palavra de Deus ela precisa ser plantada nos corações que estejam de fato receptivos, sensíveis à voz de Deus. Porque é só assim, nesse coração que está sensível, que eu e você nós podemos florescer. E eu digo mais, sabe? Nesse mundo que nós estamos hoje, um mundo tão agitado, muitas distrações, elas podem muitas vezes na nossa vida, sabe? Meio que te sufocar, é como se estivesse asfixiando você. Por isso, a palavra, ela precisa ser o nosso alimento diário, sabe? Para que de fato a gente possa ter a oportunidade, através da mensagem de Jesus, através da Bíblia, a gente cresça e que a gente possa florescer não só para nós, mas na vida das outras pessoas. Então hoje eu quero convidar você a entender que quando nós falamos que Deus, ele está pronto, através do seu amor, a nos ajudar para que todas as culpas, quantas vezes, né, na vida acontecem N situações que a gente olha e diz assim, meu Deus, eu carrego essa culpa, a culpa disso ter acontecido é minha, isso aconteceu, sabe? E o Senhor está falando hoje pra gente olhar para o solo do nosso coração, pra gente saber como que hoje nós temos nutrido as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a gente possa, através desse entendimento, entender que Jesus levou naquela cruz todas as nossas dores, a culpa, o pecado e tantas outras amarras que muitas das vezes o inimigo vai tentar, sabe, tragar a gente ou até trazer isso como uma verdade na nossa vida. E eu percebo que um dos problemas hoje que a gente consegue realmente detectar nesse mundo inflamado, né, é muitas das vezes você está preocupado. E a preocupação, ela te impede de que a palavra do Senhor, ela floresça, ela cresça no teu coração. Então você vai hoje tirar um tempo, mesmo que seja, sabe, apenas alguns minutos, você vai meditar nessa palavra. Isso vai te ajudar a tornar o teu coração mais receptivo à mensagem do Senhor. E pratica a meditação. O que é a meditação? Pega um versículo específico, começa a meditar. Começa a abrir teu coração e permite que o teu coração possa ser ministrado através dessa palavra. E assim, você está preparando o seu coração para um terreno fértil. E ainda falando sobre como que eu e você nós conseguimos vencer a culpa, a nossa segunda chave de hoje, e isso é tão importante, sabe? A gente entender que a luz, ela não pode ser escondida. Você talvez tenha um passado que foi difícil, que foi doloroso, e erros são cometidos, nós cometemos erros todos os dias, gente, sabe? Tem dias que a gente comete erros mais visíveis, outros não. Um erro, pecar,
A gente está errando em pecar, mas a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, está pecando só em dizer que não peca. Então eu sei que eu peco, eu cometo pecado. E a gente peca em atos, em palavras, em pensamentos, em obras. Mas voltando ainda a falar do passado, talvez o teu passado seja hoje as tuas algemas, né? É o que tem prendido você de fato criar meio que uma barreira que impede você de avançar no propósito de Deus. Porque você olha para tudo que você cometeu de erro e isso te traz uma culpa que se torna um fardo pesado e que não faz você avançar. Você olha para você e diz, não, eu não mereço. Eu não mereço esse amor, eu não mereço essa graça, eu não mereço esse perdão. Então, eu e você, nós precisamos entender, através da mensagem de Jesus, que nós somos uma luz. E a luz que ilumina a escuridão, a luz que precisa habitar em meio a trevas. E é por isso eu falo para você, sabe? Não se esconda, não esconda essa luz. Não deixe a luz que brilha em você através de Jesus se apagar. Em Lucas 8,16 diz assim, aleluia. Jesus continuou, ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio, para que todos os que entram vejam a luz. Todos nós temos uma luz única. Repita comigo, eu tenho uma luz única. Eu tenho uma luz e única. ela foi dada por Deus. Essa luz foi dada por Deus. Esconder essa luz, seja através do seu medo, da vergonha ou da dúvida, nega o propósito de Deus. Nega o propósito que Deus tem para você. E olha, eu sei que muitas das vezes a gente diz assim, mas eu tenho medo, Dani, eu estou insegura. O medo e a insegurança, ela nos impede de mostrar a nossa fé. Então, como que você vence, né? Lembra de estar falando de vencer culpa. E vencer culpa também é vencer a insegurança. Vencer culpa também é vencer o medo. E você faz isso quando você se permite ser ousado diante do Senhor, diante da sua fé, Glória onde a você Deus. compartilha história, a sua história, o seu testemunho. É quando você deixa essa luz brilhar, sabe? Para que todos possam de fato ver. E assim, essas pessoas possam ser atraídas pela glória de Deus por meio da sua vida. E eu digo para você, reconhece hoje, agora, a origem que vem do alto, sabe? A luz de Jesus na sua vida. E seja corajoso para deixar essa luz brilhar. Diga, Senhor, eu estou aqui. Independente do que o inimigo vem colocando na minha mente ao longo desses anos, que eu tenho culpa de todos os erros e isso e aquilo, hoje eu estou aprendendo com o Senhor que eu sou luz, que o Senhor tem um propósito único para a minha vida e que o Senhor levou naquela cruz a culpa, o medo, o meu pecado, os meus erros, e em ti, Jesus, eu sou mais que vencedora. Quando você entende escolhido, quando você entende escolhida, isso você avança no teu propósito. A nossa terceira chave hoje, a fidelidade em meio à tempestade. Talvez você olhe para essa mensagem, vê se é a culpa. E a culpa é um sentimento que por muitas vezes nos distancia do nosso propósito. E o Senhor hoje quer que você vença a culpa. E para vencer a culpa, você precisa lembrar que Jesus, ele ama você. E ele te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. E para a gente permanecer nesse amor, a gente precisa lembrar que a gente precisa permanecer em fidelidade. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Talvez você diga assim, Dani, mas eu fui infiel com Jesus. Mas mesmo você sendo infiel com ele permanece fiel na sua vida. E a fidelidade, ela precisa habitar em nós, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de tempestade. Em Lucas 8, do versículo 24 ao 25, os discípulos chegam perto de Jesus e o acordam dizendo, mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou, deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então, ele disse aos discípulos, por acaso, vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros, que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Aleluia, glória a Deus. Jesus é lindo, escolhido. Eu digo para você, todos nós enfrentamos tempestades. Muitas das vezes na nossa vida a gente passa por mar revolto, por ondas que a gente diz assim, vou morrer afogado nessa onda, essa luta, essa tempestade. E elas podem ser ondas na nossa área emocional, na nossa área sentimental, na financeira, espiritual, mas eu falo para você, é a presença de Jesus durante essas tempestades, é a presença dele que pode trazer paz. A paz que excede todo entendimento humano. Sabe, você está em um cenário de caos, mas a paz de Jesus está sobre você e você não entende, mas você está lá, está em paz. Deus está cuidando de você, escolhido. Deus está cuidando de você, escolhida. E eu digo para você agora,
Em Jesus você é mais que vencedor. Em Jesus você é mais que vencedora. Em Jesus você avança. Então, olha hoje, sabe? Olha para tudo que você está vivendo. E se você está vivendo uma situação de medo, não deixa. A partir de agora, paralisa essa situação. A partir de hoje, eu não aceito mais viver esse medo. Eu não aceito mais viver essa angústia no meu coração. E aí você avança, sabe? Talvez as circunstâncias hoje tenham te levado a tantos lugares, a tantas situações que você diz, oh meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu falo para você, nas situações mais difíceis, ao invés de você ceder ao pânico, volte-se para Jesus, sabe? Em oração, em louvor, em gratidão. E quando você fizer isso, você precisa se lembrar que a presença dele estará com você por onde quer que você andar. Mantenha a sua fé em Jesus. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar que ele está conosco e é uma promessa dele. Ele está conosco. Reconhece agora, sabe? Que ele está no controle. E se ele está no controle, ele pode acalmar qualquer tempestade. E a tempestade, ela vai cessar. Esse dia mau, ele vai acabar. A Bíblia diz assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Diante dessas chaves poderosas, eu quero trazer para você uma analogia de hoje. E essa analogia é o jardineiro e o jardim abandonado. Imagina um vasto terreno abandonado numa cidade, esquecido por anos. Esse terreno, ele tem diferentes tipos de solo. Algumas áreas são rochosas, outras têm espinhos, ervas daninhas e algumas áreas, embora poucas, têm um solo fértil. Um jardineiro um dia passa a ver o potencial daquele terreno e ele decide que irá transformá-lo em um belo jardim. Ele começa ali semeando diferentes tipos de semente em todo o terreno. Nas áreas rochosas, as sementes mal conseguem criar raízes. Elas são levadas pelo vento. Já nas áreas com espinhos, algumas sementes vão começar a crescer, mas logo elas vão ser sufocadas. No entanto, nas áreas com solo fértil, as sementes brotam, elas crescem vigorosamente e elas dão belos frutos. Os passantes, vendo o jardim florescer, começam a se perguntar sobre o segredo do jardineiro. O jardineiro, com um sorriso, apenas diz que o segredo não está nas sementes, mas no solo em que são plantadas. E essa história reflete a parábola do semeador em Lucas 8. A palavra de Deus é como as sementes no nosso coração, que são o nosso solo. Dependendo de como recebemos e nutrimos essa palavra, ela pode ou não frutificar na nossa vida. Assim como o jardineiro, ele cuida do seu jardim e se concentra no solo fértil, devemos cuidar dos nossos corações e nos preparar para receber a palavra de Deus. Escolhida e escolhida. Que o teu coração seja esse solo fértil. A nossa oração é que o teu coração seja esse lugar propício e habitável ao sobrenatural de Deus, aos propósitos que o Senhor tem para você. Por isso, a partir de agora, dá um sorriso bem lindo. Diga para você ouvir, sabe? Tem que ser audível. Jesus me ama. Jesus me ama. Eu sou mais que vencedor nele. Eu sou mais que vencedor nele. E a partir de hoje, a culpa está sendo retirada, removida da minha vida. E eu avanço em direção ao propósito de Deus na minha vida. Amém? Olha, esse exercício para casa eu quero deixar para você. Você vai refletir sobre o solo do seu coração. E você vai tirar um momento hoje, um momento que seja tranquilo, para você, sabe, de preferência, é bom que você faça isso até antes de dormir. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que fica muito cansado antes de dormir, então você faz de manhãzinha, tá bom? Mas você vai refletir sobre o solo do teu coração. Pergunte para si mesmo qual o tipo de solo hoje, né, mais representa o estado atual do meu coração. É um solo rochoso? É um solo espinhoso ou é um solo fértil? E a ideia aqui é você reconhecer e entender o teu estado atual, o estado atual da tua fé, o estado atual do teu relacionamento com Deus. E assim como esse solo ele precisa ser preparado para receber a semente do nosso coração, ele precisa estar pronto para receber a palavra de Deus na nossa vida. E aí, quando você faz isso, agora você vai cultivar um coração. Lembra? O teu coração precisa ter um solo fértil. Então, cultive o seu solo. Você vai cultivar esse solo com um gesto de amor. Após essa reflexão, você vai identificar uma ação prática que você pode executar para cultivar o seu coração. E isso pode ser nas próximas semanas. Pode ser um ato de servir, sabe? Sirva a alguém e alguém que de fato precise.
Passe mais tempo em oração. Esse também é um ato, um gesto que você pode intensificar esse solo fértil. Leia um capítulo específico da Bíblia. Ou mesmo você pode pedir perdão, né? Através de, sabe, o Senhor vai ministrar pessoas, nomes no teu coração. E através disso você vai se sentir, de fato, Deus habitando, Deus trabalhando, Deus movendo dentro de você. E através dessa ação prática, você vai estar cultivando o solo do teu coração. E quando você faz isso, você se torna mais sensível, mais receptivo a esse amor incondicional de Deus na sua vida. Escolhida e escolhida do Senhor. Deus, Ele sempre está pronto para ouvir a nossa oração. Finaliza esse momento que você está fazendo essa atividade agradecendo. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho vivido transformações todo dia na minha vida. E eu te louvo, eu te bendigo. Eu estou aqui, Senhor, firme, caminhando em direção do meu propósito. E agora nós vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, deixa aqui no chat da plataforma. Feche os teus olhos e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, obrigado, Obrigada, Deus, por essa palavra abençoada, Senhor. Nós, como declaramos, Senhor, anteriormente, nós declaramos que nos livramos da culpa, Senhor, e nós cremos, Pai, que estamos livres, assim como os escolhidos também que fizeram a declaração. Em nome de Jesus. Que se você não declarou, que você volte o vídeo e faça a declaração. Em nome de Jesus. Para você se livrar dessa culpa que você carrega no seu coração. Em nome de Jesus. Assim, Pai, nós te oramos, Senhor, hoje, te clamando, Deus, por bênçãos sem medidas para todos os escolhidos e todas as escolhidas. Entra com providência em todas as áreas da vida deles, Senhor. Que eles possam ser abençoados, Pai. Te clamamos também, Pai, por todos os pedidos de oração que estão nos comentários. Que o Senhor possa, Pai, entrar com providência, Pai, em cada pedido de oração, Senhor. Nos perdoa, Pai, perdoa, Pai, aqueles que necessitam também ser perdoados, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar conosco hoje, sempre, que nós possamos caminhar juntos, Pai, rumo ao teu propósito, Senhor. E que todos possam voltar aqui, Pai, e comentar também as bênçãos e testemunhar, Pai, as suas vitórias, Senhor, aleluia, Jesus, para assim edificarmos mais e mais vidas. Assim, amém, Deus, Pai, essa oração que eu te faço, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você declara o teu amém aonde você está agora. E se você está até agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações. Compartilha o link dessa mensagem no teu grupo de amigos, da família. Deixa o teu like, que é muito importante pra gente. Quando você deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é bom e ela envia para mais pessoas. E olha, nós já estamos encerrando esse episódio. A gente vai deixar 2 séries aqui sensacionais para você. A série do Evangelho de Marcos, tá fantástica, e do livro de Provérbios. Então não deixa de ir, clica, maratona, vai ver, vai assistir esses conteúdos, porque eles vão ser muito edificantes para o teu propósito. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.